É um enorme prazer estar aqui no Besides the Screen 2020. Agradeço em primeiro lugar à organização pelo honroso convite que me foi endereçado, cumprimentar todos os colegas presentes e cumprimentar de forma muito particular a nossa moderadora, a professora Célia Vieira. So good morning everyone. I'm very happy to be here. It's a huge pleasure to be here in this Besides the Screen 2020. I'll be addressing particular subject to me, that is the semiotic adaptation from literature to film. So the title I chose is about reviewing a study that even today is absolutely fundamental to discuss these issues of adaptation. That is the study Novels into Film by George Bluestone. And this study gave us three main concepts: the paradox of Lot's wife, Icarus' dilemma, and how we can question the example of Leviathan. E em português, é de facto um enorme privilégio estar aqui, estimados colegas. Decidi escolher como tema para esta brevíssima apresentação uma revisitação a uma obra que ainda hoje é manifestamente atual. Apesar de datada, mantém-se como um estudo fundacional relativamente às questões da adaptação. Refiro-me à obra Novels into Film, de George Bluestone, que de forma particularmente simbólica nos legou três exemplos relativamente aos quais irei tecer algumas considerações. O primeiro poderíamos designar como o paradoxo da mulher de Lot, o segundo como o dilema de Ícaro e o terceiro como a questionação de Leviatã. Passo então a apresentar esta breve comunicação sobre este estudo fundacional. George Bluestone, dilucidando o conceito de adaptação, afirma que tanto o romance como o filme devem ser vistos como entidades distintas e individuais e que cada uma consegue atingir os seus objetivos com mais qualidade sempre que são invocadas e exploradas as características específicas de cada medium. Contudo, ainda que muitos realizadores prefiram argumentos originais e, assim, não entrar no labirinto das adaptações, existe um problema cultural muito profundo que Bluestone traduz com um exemplo bíblico, sendo este, então, o primeiro símbolo. More often than not, the very prestige and literary charm of classics has an inhibiting effect, shriveling up the plastic imagination. Like Lot's wife, the filmmaker is frequently immobilized in the very act of looking over his shoulder. E para este autor, o paradoxo da mulher de Lot traduz na análise da tentação do cinema em olhar para a literatura, ao mesmo tempo que pretende, em definitivo, uma autonomização, sem esquecer que há conexões intersemióticas. Atestando a primeira faceta do paradoxo, Bluestone sublinha as inúmeras ligações que a literatura e o cinema possuem, como o grande número de filmes inspirados em fontes literárias, as tentativas dos cineastas para encontrar mecanismos estéticos semelhantes aos artifícios do texto escrito, os efeitos que o filme provoca na divulgação do livro adaptado e o reconhecimento da indústria cinematográfica, ao qual não pode ser alheia a atribuição dos Oscars da Academia. Esta ligação é comprovada a partir do momento em que o cinema começa a revelar predileção pela narrativa literária.
Recordando um dos precursores do cinema narrativo, Griffith, Bluestone aponta as suas sucessivas adaptações de autores como Jack London, Tolstói ou Charles Reade. As razões que este autor aponta como elementos de proximidade relevam o processo de mutação estética e semiótica que caracteriza a adaptação, num sentido centrífugo de manifestações artísticas que se opõe a movimentos centrípetos, para utilizar a imagem de Emanuel Zumalder. Bluestone, após refletir sobre estas conexões entre o filme e o livro, realça o principal problema que todos nós enfrentamos quando analisamos as adaptações. Não raros comentários feitos ao filme enfermam do pecadilho tradicional. Têm como referência inicial o livro. Esta premissa acarreta uma consequência inevitável. Sempre que surge um filme identificado através da expressão adaptado de, ou inspirado em, abatem-se imediatamente sobre ele os estigmas da herança e da comparação, como afirma João Mário Grilo. Por este motivo, devemos analisar ambos os sistemas semióticos como horizontes de referência recíprocos, com um critério uniforme que exclua a falta de reconhecimento das potencialidades artísticas do filme, visto como um mero prolongamento do objeto literário, bem como a perspectiva apocalíptica, bastante comum entre homens da literatura, com um espírito de epígonos de Marshall McLuhan, de acordo com o qual a imagem sucederá à palavra no que concerne à função social da narrativa, como escreveu Sánchez Noriega. Assim, não devemos eleger o livro apenas como ponto de partida. Esta premissa exclusiva da comparação ou qualquer outra análise sussurrará em escolhos como fidelidade, desvios e o subjetivo problema da qualidade da adaptação. A qualidade da adaptação não pode ser aquilatada de acordo com estes pseudocritérios. E deste modo partimos erradamente do princípio segundo o qual é possível delimitar um determinado elemento no romance e reproduzi-lo de forma mecânica através da imagem, o que mais uma vez comprova que o filme mais não é do que um simples receptáculo do livro que institui a norma. Em concomitância, apenas compreendemos os desvios nas adaptações como necessidades meramente técnicas, como as escolhas no tratamento das categorias da narrativa. Muito mais importante é o facto de estas alterações no filme significarem de forma direta e imediata uma análise à fidelidade da adaptação, sendo até necessário que os realizadores tentem ocultar do público essas mesmas alterações, sob pena de desvalorizarem a sua obra fílmica. Segundo este princípio, Neil Sinyard opina que uma boa adaptação é aquela que consegue ser fiel ao espírito e não à letra do texto, aquela que consegue conciliar características do autor e do realizador e assim estabelecer uma ponte, ou ainda quando a câmara é utilizada como um elemento de interpretação do texto e não da sua ilustração. De acordo com este ideal, se regeram inúmeros argumentistas. Foi o caso de Daniel Taradas, que procurou a premissa base do texto escrito para depois a trabalhar, evitando o óbvio, as possíveis intenções do autor ou o critério de fidelidade ao original escrito, o que transforma o guionista num intérprete e não num agente de pura reprodução. Todos estes critérios de avaliação não evidenciam o principal princípio operativo na análise das adaptações, o fenómeno que Bluestone designa por processo de mutação. Segundo este autor, a maioria dos juízos críticos não se encontra iluminada por aquilo que pode ser definido como procedimentos de transcodificação, ou seja, uma análise das transformações inerentes ao processo de mutação de um sistema semiótico para o outro, como bem assinalam Carlos Reis e Ana Cristina Lopes.
Na verdade, este processo é inegável, acarretando ainda mutações inevitáveis, pois a transposição de um conjunto de convenções para o outro irá levar sempre a modificações, principalmente se deixamos para trás o universo linguístico e entramos no visual. Após esta entrada, devemos ter consciência que o produto final será sempre de outra natureza em relação à fonte original. E desta forma, do livro ao filme, vai uma distância tão grande, poderíamos nós dizer, como de um balé para uma obra arquitetónica. Um filme adaptado torna-se distinto do livro que o inspirou, tal como um quadro se torna autónomo em relação ao mundo empírico que lhe deu origem. Fernando Lopes, realizador que adaptou vários textos literários, define no seu caso o que é essencial numa adaptação. As minhas adaptações, cito, são sempre feitas segundo aquilo que chamo uma poética das adaptações. Se for ler a cena da consoada no livro de Cardoso Pires, O Delfim, a minha cena é bastante diferente. É buñueliana, é um pouco viridiana. Além disso, é fundamental que haja muita cumplicidade com o autor e com o livro. Fim de citação. Por oposição à sua metodologia, o mesmo realizador refere, volto a citar, o que existe no cinema em geral é uma mecânica das adaptações na qual tudo é feito maquinalmente. Há um livro, um best-seller ou não, contratam-se 2 ou 3 argumentistas, aquilo é o chamado argumento em betão armado. Arranja-se um casting, faz-se o filme e pronto. Isto é o que se passa na maior parte das adaptações de livros para o cinema. Fim de citação. Na verdade, uma adaptação perfeita é uma perfeita quimera. Não obstante, o realizador pode tentar elevar a sua obra em desafio aos deuses da semiótica. Se de forma premeditada e sistemática se pretende literalmente levar para a tela a palavra escrita, não só desafiamos os deuses, pois não podemos alcançar o inalcançável, a tradução perfeita de um sistema semiótico por outro sistema semiótico, como corremos o risco de, tal como Ícaro, nos elevarmos em demasia, acabando por nos precipitarmos no solo da negação da tangibilidade de transposição, porque quisemos alcançar o impossível. Nesta linha de pensamento, afigura-se pertinente o conceito de interseção proposto por Bluestone. Considera este autor que o romance e o filme podem ser vistos como 2 linhas que se encontram num determinado ponto, mas que depois se afastam num processo de divergência. Quando é analisado o ponto de encontro nesta citada interseção, o livro e o guião apresentam similitudes incontornáveis. Todavia, a divergência demonstra que as linhas de aproximação, afinal, revelam uma resistência a um processo de simples conversão, bem como comprovam as suas dissemelhanças. Criar um filme a partir de uma obra literária implica necessariamente a construção de um eixo paradigmático, com as possibilidades que a fonte e o processo oferecem, de modo a edificar-se um eixo sintagmático que resulta das escolhas efetuadas. Todo o processo de adaptação revelará esse mesmo conjunto de escolhas, ressalvando a natureza basilar do filme enquanto nova criação. Inovações introduzidas no filme refletem necessariamente opções estéticas e ideológicas. Eduardo Prado Coelho, comentando a alteração do final de Blade Runner, no qual o sentimento pessimista do texto literário de Philip K. Dick é substituído por uma visão mais amena do futuro, aponta uma forma de lidar com o dilema de Ícaro quando afirma: é certo que alguma da complexidade do texto de Philip K. Dick não ficou no filme de Ridley Scott, mas convém notar que todas as alterações ou supressões funcionam dentro da lógica do filme. Fim da citação. Esta observação significa que muitas vezes um dos obstáculos da adaptação é o próprio processo das escolhas do realizador, que não são fiéis, acima de tudo, ao próprio filme. George Bluestone afirmou ainda que o filme não corre um perigo de natureza icária, opinando ainda que não sofre igualmente uma espécie de ameaça simbolizada por Leviatã. Passo a citar.
nor is the film, like Leviathan, in danger of bogging down in mud. Since the plastic image is subject to endless variations, it will always defy restriction, will sooner or later break loose to fly on its own. Fim de citação. Tendo em mente tal conceito, podemos defender que o cinema não enfrenta o perigo da dissolução estrutural sempre que se afasta da literatura. A questionação do cinema através do simbolismo de Leviathan faz-nos pensar em que medida é que o universo fílmico possui consistência estética per se, para além dos contributos literários. A história da sétima arte, aliás, comprova o caráter estruturante que a literatura tem vindo a desempenhar desde sempre, mas também não denega a independência temática e formal de inúmeros filmes. Tal dilema estrutural combina-se em larga medida com o problema da fidelidade, principal argumento para a valorização ou desvalorização do estatuto da obra da arte fílmica. Contudo, a maioria das discussões no universo da teoria da adaptação tem centrado, acima de tudo, na análise da história original e na respectiva fidelidade do filme. Se a fidelidade já foi critério de qualidade em tempos não muito distantes, hoje defendemos não tanto uma fidelidade à letra, mas sim ao espírito, tal como opinou Fernando Lopes a propósito de O Delfim. O realizador, convidado a testemunhar sobre o sentido da avaliação de um filme de acordo com o critério da fidelidade em relação ao livro, é taxativo. Não faz nenhum sentido. Nem sequer é um problema de fidelidade. A questão é como é que um Paulini agarra numa grande peça para piano e a interpreta de acordo com a sua sensibilidade sem atrair. Quando a Maria João Pires toca os noturnos, ela está a introduzir a sua própria emoção, está a fazer a sua leitura da obra de Chopin. É isto que tento fazer quando faço uma adaptação cinematográfica. Quando o António Tabucchi viu pela primeira vez O Fio do Horizonte, telefonou-me de Itália e disse que eu tinha feito um filme metafísico quando ele tinha feito um romance realista. Em síntese, a adaptação deve ser vista como uma mundividência intersemiótica e, ainda que o paradoxo da mulher de Lot, o dilema de Ícaro e a questionação do Leviatã apareçam como espectros ameaçadores, este fenómeno deverá ser sempre iluminado pela independência estética e, acima de tudo, pela liberdade de caminhos de leitura que uma obra, por natureza plurissignificativa, oferece nos processos de transmutação semiótica. Muito obrigado.